dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Nós pertencemos a esse Deus. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Eu te agradeço, Deus, que no deserto me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: diga a honra e a glória, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Não sou do
só sabe ser bom, Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Aleluia. Te amamos, Deus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos cantar todos juntos. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Luz para sombras, pelas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz
toda enfermidade, toda tristeza sobre a sua vida. Nós entendemos o amor dele. Eu sempre ouvi as pessoas dizendo: quando você tiver um filho, você vai entender melhor o amor de Deus. Meu filho nem nasceu ainda, mas minha esposa está grávida. E tem gerado, crescido um amor dentro de mim, que eu tenho pensado ele em meus braços, e eu olho para o Senhor e digo: Pai, você entregou ele, seu filho amado, por amor a mim. Impressionante, que impressionante esse amor. Não existe amor igual, não existe amor maior. Ele nos ama com todo amor, ele nos ama com todo o seu amor. Nós somos filhos queridos dele, nós somos os seus filhos amados. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Só pra me encontrar, não posso contar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, aleluia. Não tem como nós amarmos tanto a Ti, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos. Não tem como nós te amarmos tanto assim e não entregarmos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós estamos aqui, nós estamos te adorando porque nós te amamos. Nós somos gratos a Ti, Jesus. A nossa vida é para o Teu louvor e é para Te adorar que nós vivemos. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Só quero bendizer Teu nome. Eu só quero Te alegrar e mover Teu coração. Tudo Te entregar. Só quero bendizer Teu nome. Eu só
te alegrar, mover teu coração, tudo te entregar para o teu prazer, para o teu prazer. Teu prazer.
Pra te adorar eu vivo só pra ti. Continue com seus olhos fechados. Levante suas mãos, declare isso. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Declare isso mais uma vez. Pra te adorar eu vivo só pra ti, Senhor. Pra te adorar. Pertencemos a ti. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, nosso Salvador. És tudo para nós. Vivemos para o teu louvor, para a tua glória, para engrandecer e glorificar o teu santo nome. Para te adorar eu vivo, Pai. Para te adorar eu vivo só para ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom poder adorar o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, o verso de número 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O verso de número 8 diz: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O 11 ele diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Querido, entenda, a Bíblia diz que eu e você devemos contribuir de acordo com aquilo que Ele coloca em nosso coração. Não por obrigação ou por peso, mas com alegria. E a única maneira de eu e você fazermos isso com alegria é entender o porquê fazemos. Porque se você faz algo por obrigação, querido, dificilmente você faz com um sorriso no rosto. Mas quando você faz com a motivação certa, entendendo que você está onde está, tem o que tem, e que nele você é suprido, nele você está abastecido, nele você é fortalecido. Quanto mais honra e gratidão existe no seu coração, e uma consciência de quem você é por intermédio dele, você faz isso com alegria. Porque entenda, não se trata de contribuir, se trata de honrar. Eu acho bastante interessante, um exemplo bem comum é a questão do primeiro pedaço do bolo. Eu sei que isso caiu em desuso ou não se tornou, não é tão mais comum, mas quando se corta um primeiro pedaço de bolo, há uma certa expectativa de quem está na festa. É legal porque eu tenho filho e a minha filha mais velha, ela faz questão de que cantem parabéns, mesmo quando o aniversário não é dela. E ela fica esperando o primeiro pedaço para quem vai. Porque ela entende que se a pessoa receber o primeiro pedaço, é porque o aniversariante honra aquela pessoa. O aniversariante tem gratidão pela vida daquela pessoa. E é exatamente isso que Deus espera de nós, querido. O Senhor vem e deve estar antes dos nossos filhos, antes da nossa esposa. Deus em primeiro lugar, entendendo que você está onde está por conta dEle. E aí você tem alegria em honrar. Senhor, como é maravilhoso poder te honrar. E essa honra faz parte de tudo aquilo que Ele fez, faz e irá fazer por você. Amém? Então, se você tem o seu dízimo ou a sua oferta nas nossas redes sociais, ou você já deve ter recebido também pelo seu WhatsApp, a nossa conta bancária. E é dessa forma que nós estamos fazendo. A igreja também está aberta durante o horário das 9 a meio-dia e das 14 às 17. Então se você quiser passar aqui e fazer em espécie, você também pode fazer. Amém? Mas eu quero orar por você. Pai, eu te dou graças. Obrigado por cada uma das sementes, Pai, que estão sendo depositadas.
Obrigado, Pai, pela fidelidade do Teu povo. Obrigado, Pai, porque nós fazemos isso com alegria, não é um peso para nós. Te honrar e reconhecer o Teu senhorio em todas as áreas da nossa vida não é um peso para nós. Nós não fazemos isso por obrigação, Pai, nós fazemos com alegria, em honra e gratidão, reconhecendo que o Senhor é quem dá semente ao que semeia, que é o Senhor que nos fará ser abundante em todas as coisas, para que dessa forma possamos sim ser generosos e cada vez mais generosos, Pai. Te damos graças por cada uma dessas sementes, sendo e se tornando uma colheita abundante na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Prepare seu coração. Eu sei que você gerou expectativa e você está animoso por receber aquilo que Deus deseja ministrar ao seu coração. Amém? Eu gostaria de chamar minha esposa. E se você talvez tenha achado que eu errei essa palavra, não. É uma palavra que minha filha fala. Ela fala, a gente ensinou para ela que não pode estar, né, amor? A gente ensinou para ela que não pode estar ansioso, né, ansiosa, mas pode estar animado. Aí ela inventou essa palavra, animoso, e a gente já viu que está tudo bem com ela, então estamos animosos, animosos para o que Deus vai fazer aqui essa noite. Amém? Aleluia, graça e paz, amém? Como é bom estar com vocês aqui, graças a Deus pela tecnologia que tem nos assistido nesse tempo, amém? Um tempo inesperado, mas como nós temos crido e falado, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que creem nessa palavra, e eu sei que você e eu somos essas pessoas, amém? Então que nesse tempo nós possamos realmente nos aprofundar ainda mais naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E que alegria, né? Porque hoje é um domingo de Páscoa. E como você sabe, ou se você não sabe, você vai saber agora, a Páscoa é a festa da ressurreição de Cristo. Nós sabemos que Ele morreu, que Ele foi crucificado, que esse projeto de redenção foi para alcançar a mim e a você. Muitos por aí afora, dizem e acham que Jesus está para condenar as pessoas. Não, querido, nós já estávamos para um caminho de condenação. Foi o inverso, Ele veio para nos tirar de um caminho, de um destino que já era certo. Porque Ele morreu e ressuscitou. E hoje está assentado lá no céu. E hoje quem recebe Ele como o Senhor da sua vida está assentado com Ele. Amém? E é isso que nós celebramos nesse dia. Nós não vamos falar exatamente sobre a Páscoa, mas é quase impossível não linkar qualquer coisa que acontece na nossa vida com o poder da ressurreição, com aquilo que Jesus fez na minha e na sua vida. Amém? E nós vamos entrar agora na mensagem de fato. Então, queria pedir para que você voltasse aí para o seu lugar, caso você tenha ficado de pé, para louvar o Senhor, ou qualquer outra coisa, que você se conecte, não perca essa atmosfera daquilo que foi gerado através do louvor. Nós vamos orar para dar início à nossa mensagem. Amém? Então, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela não muda, porque ela é verdadeira, porque ela é pura, Pai. Porque ela entra dentro de nós, Pai, e ela causa realmente uma transformação, Pai. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. Que nessa noite, Pai, não seja simplesmente um dia onde nós estamos ouvindo falar da Tua palavra, mas que o nosso coração esteja de fato aberto, Pai, para receber dessa porção, Pai. Que o nosso espírito, Pai, receba e absorva, Pai, aquilo que foi ministrado, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos, que você, Pai, abra os nossos ouvidos para compreender aquilo que o Teu Espírito quer falar conosco nessa noite, aquilo que o Teu Espírito quer comunicar a nós. Eu vejo pessoas nessa noite, Pai, sendo levantadas pela Tua palavra, sendo restauradas pela Tua palavra, sendo alcançadas com poderosa salvação, Pai. Pai, em nome de Jesus, enfermos sendo curados, Pai, porque quando a Tua palavra é liberada, verdade é liberado, Pai, poder é liberado, Senhor. Nós cremos nisso. É com essa, Pai, consciência que nós estamos aqui para Te cultuar, Pai, ouvindo e absorvendo aquilo que Você tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, acho que não é só comigo, acho que todos nesse tempo têm refletido muito a respeito de vários assuntos, de várias coisas, diversas opiniões, diversas situações. Mas sabe, eu acho que se nós trazemos para a palavra, a reflexão ela é muito válida. Porque em muitos momentos como esse que nós estamos passando,
onde, de certa forma, algumas atividades ou pararam ou diminuíram, as nossas rotinas mudaram de alguma forma, e esse quase que isolamento, né, social, eu digo quase porque eu sei que nem todas as profissões podem viver dessa forma, mas nesse momento, nós estamos ali mais próximos das pessoas, e por incrível que pareça, ainda que nós moremos com a nossa família, em momentos assim você passa a conviver mais do que você já convivia. E é inevitável que reflexões não aconteçam, é inevitável que você não pense naquilo que está acontecendo do outro lado do mundo, é inevitável que você não comece a observar as suas relações até mesmo na sua casa. Situações que às vezes, por conta das atividades e da falta de tempo, muitas vezes você e eu não observávamos. Eu não sei se para você faz sentido isso que eu estou falando, mas eu sou uma pessoa que quando eu olho uma situação e eu não estou fazendo ela no automático, eu procuro pensar, analisar. Por que nós fazemos dessa forma? Por que estamos agindo assim? E dentro daquele ambiente de casa ou dentro do ambiente do seu trabalho, eu não sei qual é a sua situação, como eu disse, eu tenho certeza que neste tempo diferenciado, com certeza as suas reflexões têm sido diferenciadas, as suas atitudes em consequência também. E sabe, nunca na nossa geração, eu não posso dizer na geração passada, mas na nossa geração, nunca alguns versículos fizeram tanto sentido. Eu estava conversando esses dias com meu marido, e nós estávamos falando sobre 2 versículos, você não precisa abrir, mas só para fazer um paralelo aqui, trazer para você essa reflexão. Em Provérbios 16:9, na Bíblia Viva, diz assim: fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. Em Tiago 4:13 e 14 diz assim: agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. São versículos, queridos, escritos há muitos anos atrás. E eu tenho certeza que se você é cristão há algum tempo, você até já leu eles na sua Bíblia. Mas sabe, em momentos como esse, alguns versículos fazem tanto sentido. Porque muito provavelmente, tanto eu quanto você, nós fizemos planos para esse ano. Nós pensamos, olha aqui o que está falando sobre talvez um plano empresarial, onde nós vamos nos estabelecer numa cidade, obter grandes lucros. Mas aqui, no livro de Tiago, nós vemos uma reflexão de que a vida ela é tão rápida. E sabe, em dias como esse, versículos assim que trazem essa reflexão, faz com que nós possamos tocar na vulnerabilidade da vida. De entender que ela é passageira e que a eternidade com Cristo é muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que eu e você podemos pegar, tocar, sentir, ter. Eu comecei a pensar sobre tudo isso. São tempos em que, de fato, nós entendemos que dependência de Deus não é simplesmente uma boa opção, é a única opção. Talvez até agora você fizesse algumas escolhas consultando ao Senhor e outras segundo o seu próprio entendimento. Mas sabe que num momento como esse, onde você tem analisado tudo isso que está acontecendo, esses versículos te façam pensar. Porque diferente de frases e de frases de efeito que a gente lê nas redes sociais, nos livros, nos artigos, a palavra ela vem carregada de uma sabedoria divina. Ela vem para te trazer entendimento, reflexão, foco, direção. E quando nós tocamos nessa vulnerabilidade com a sabedoria de Deus, ao contrário de vir o medo, isso vira algo invertido, querido. Quando você olha tudo isso pela perspectiva divina, você começa a priorizar aquilo que é importante. Você começa a entender que de fato Cristo está voltando e que a nossa vida precisa estar focada na direção, nas prioridades de Deus. Que o nosso olhar precisa ser um olhar a partir do reino de Deus, para o foco daquilo que importa para o Senhor. E sabe, não tenha medo, porque você faz parte do foco de Deus. Não tenha medo, porque você faz parte da bondade que te alcançou, da bondade do Senhor. Você não precisa ficar tenso com tudo isso. Pelo contrário, deixe o seu coração ser tocado nesse momento de reflexão. Deixe a palavra alcançar níveis dentro de você que até então você tinha reservas. No momento como esse, onde a dependência de Deus não é simplesmente uma boa opção, mas é a única.
Você vai poder viver experiências com Deus, das quais você nunca imaginou. E sabe, queridos, além dessa convivência mais próxima com as pessoas da sua família, que com certeza trouxe momentos aí de alegria, de estresse, de impaciência, de novidade, de, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não convivia tanto assim. Eu acredito que uma das pessoas que você mais tem convivido e conversado, talvez seja com você mesmo. Nesses momentos onde as atividades diminuem, onde as frequências mudam, onde as rotinas se alteram, você tem que sair do automático. Talvez todos os dias você fazia as mesmas coisas e de repente começou a mudar. E sabe, eu gosto, não por este motivo, mas quando, vez ou outra, nós precisamos sair dessa esfera automática da vida e nós precisamos muitas vezes nos centrar, olhar para a palavra, olhar para nós e verificar onde está o nosso foco. E que bom, queridos, quando nós estamos nesse momento de reflexão e nós começamos a observar que boa parte do nosso foco estava certa. Que realmente a sua paixão é ser canal de bênção para pessoas, é abençoar famílias, é educar seus filhos no caminho do Senhor. Que bom quando nessa pausa você observa que em muitas áreas você estava caminhando corretamente. Mas sabe, não tenha receio de também nessa pausa, enquanto você sair desse automático, você olhar e falar, poxa, aqui eu já poderia me alinhar melhor. Eu já poderia ver como o Senhor está vendo. É um momento de reflexão e de crescimento, sem dúvida alguma. E quando eu estava meditando sobre todo esse contexto, sobre esse cenário que nós estamos vivendo, queridos, me veio uma palavra, uma frase, na verdade, no meu coração. Sabe, quando nós estamos imersos dentro de uma situação e pressionados, o Senhor comparou a minha vida e a tua para essa mensagem de hoje como uma matéria-prima que produz óleos essenciais. O que é isso, Camila? Você pode comprar essências prontas para fazer aqueles vidrinhos com essência, com aqueles palitinhos cheirosos para você pôr na sua casa. Mas os óleos essenciais, eles não são essências prontas que você compra em algum lugar. Mas é uma matéria-prima natural, na qual você verifica, vai pesquisar, como retirar a essência daquilo. E a essência, ela é retirada, muitas vezes, debaixo de uma pressão. Então, às vezes, folhas, cascas, frutos. Eu não sou especialista no assunto. E com certeza devem existir outras formas. Mas para trazer uma figura a respeito daquilo que nós estamos vivendo, muitas vezes a pressão e a imersão em substâncias químicas faz com que uma matéria-prima libere uma essência. E sabe, aquilo que eu tenho me perguntado todos os dias é: o que eu tenho exalado? Eu perguntei para uma amiga que conhece um pouco dessa área cosmética e dessa área de essências e tudo mais. E ela falou que o nome técnico para essa pressão é arraste. E essa parte de imersão é a destilação. Sabe, assim como você está imerso num novo contexto. E assim como você também tem sofrido pressões. E todas as vezes que nós vivemos essa situação, essência começa a ser liberada. É impossível você passar a sua mão por uma essência e aquele cheiro não ficar muito tempo na sua pele. Porque a essência, ela é algo concentrado. Ela é algo que sai de dentro. É o que faz aquilo ser aquilo. É a essência. O que nós temos exalado. Todos nós, queridos, debaixo de pressão e imersos em qualquer circunstância da nossa vida, vamos exalar algo. Às vezes nós vamos nos deparar com sentimentos,
com angústias, com incredulidade e até mesmo com características das nossas personalidades, das quais nós não vamos gostar. E esse culto, essa palavra, não é de forma nenhuma para que você fique mais pesado. Poxa vida, Camila, já não basta tudo isso, você vem ainda falar a respeito daquilo que eu não gosto e que está sendo exalado da minha vida. Calma, calma. Escute. Esses dias conversando com uma pessoa, eu falei, é engraçado. Em momentos assim, às vezes nós botamos para fora coisas que nós não gostaríamos. Mas em momentos assim também, somos revelados a nós mesmos. É engraçado que para você mudar de uma casa para outra, você não pega só aquilo que está na superfície, você não pega só aquilo que está no alcance dos seus olhos, você vai naquelas caixas do porão. Você vai naqueles lugares onde você precisa retirar e guardar coisas até que você tinha esquecido que você tinha, mas você guardava lá para se um dia você precisar usar. Aqueles canos, aqueles itens de hidráulica, de elétrica, de pintura, cartas. Não é assim. Quando nós vamos fazer uma mudança, nós precisamos olhar até aquilo que talvez nem faz parte do seu dia a dia. Sabe, num momento como esse, nós estamos passando por mudanças internas. E quando nós exalamos essas coisas que nós não gostamos, que não tem a ver com a nossa nova natureza em Cristo, porque você sabe, está escrito, em Cristo, nós somos novas criaturas. E graças a Deus por isso, porque o nosso passado não está mais percorrendo a nossa vida, porque as condenações antigas não estão mais percorrendo a nossa vida. Mas sabe, queridos, em momentos que nós saímos da nossa rotina automática, é normal que eu e você começamos a nos deparar conosco mesmo. Porque diante dos nossos relacionamentos, nós começamos a ver como nós somos, como sociedade, como família, como pessoas, como chefes, como funcionários. E nós começamos a analisar as nossas intenções, as nossas motivações. E queridos, deixa eu te dizer algo, quando você exalar algo que você não gostaria, o seu inimigo, o inimigo da sua alma, que é como a Bíblia chama, né? Satanás. O inimigo da nossa alma. Sabe por que é inimigo da sua alma? Porque ele quer que você se sinta algo que você não é. E os sentimentos estão na sua alma, no seu intelecto. Quando você exala essas coisas, o seu inimigo vai querer te dizer que você é essa fraqueza. Que você é essa vulnerabilidade. Que você é essa dificuldade. Mas eu estou aqui para comunicar algo importante para você, queridos. Não é porque você está exalando algo carnal que você deve optar por andar segundo a carne. Porque se você decidir andar segundo o Espírito, você vai exalar a sua verdadeira essência de filho de Deus. Ele quer que você acredite que você é fraco, impotente, talvez egoísta, talvez impaciente. Ele vai querer que você acredite nisso. Mas sabe, você deve crer. Eu e você temos essa responsabilidade de crer que a salvação trouxe conosco uma nova natureza. Recriou o nosso espírito. E a partir de hoje, eu e você, as nossas raízes não são mais imundas. Não são mais pecaminosas. As nossas raízes não estão mais na carne. As nossas raízes estão na videira verdadeira que é Cristo. A Bíblia diz que Ele foi ferido para que nós pudéssemos ser enxertados nele. E produzir a partir de agora novos frutos. Exalar o bom perfume de Cristo. E sabe, queridos, todas as vezes que você, por algum motivo, exalar algo que não condiz com a sua natureza. Eu amo um texto e eu queria recitá-lo aqui para você. Você não precisa abrir. Está em Hebreus 4, do 15 ao 16, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo
oportuno. Queridos, deixa eu te dizer algo. A pressão vai vir para que você exale coisas que não têm a ver com a sua natureza e com a sua essência. Mas você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer, que não possa se identificar com você. Nesse domingo de Páscoa, querido, se lembre, a redenção também foi um processo de identificação e de substituição, aonde Cristo se identificou com o homem, Deus se fez homem, para que ele hoje soubesse exatamente o que é estar na sua pele. Ele sabe, querido. A Bíblia fala aqui que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, e por isso ele pode se compadecer, ele compreende. E sabe, ele pega você e te assiste com graça. Te assiste com a habilidade de ser transformado segundo a natureza de Cristo. E pensando nisso, eu sempre brinco com o pessoal na igreja quando eu estou falando sobre um assunto que eu gosto muito de trazer um estudo de causa, né? Um caso a ser verificado na Bíblia, que vai mostrar aquilo que nós estamos falando. E o texto base, eu até achei muito conveniente, se é que eu posso usar essa palavra, do Espírito ter me trazido esse texto à memória nesse domingo de Páscoa, porque é um texto que conta um momento de pressão, em que Cristo passou por uma alta pressão, antes da sua morte e ressurreição. E esse texto, se você quiser abrir, este sim, em Mateus capítulo 26, verso 36 ao 46. Nós vamos ler. Vou aguardar um minutinho para que você possa abrir. Mateus 26, do 36 ao 46. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Que texto, queridos. Gosto demais desse texto, já ministrei em outras oportunidades, é um texto tão rico, com tantos detalhes, com tantas vertentes. Mas nessa ministração em específico, eu quero te mostrar que Jesus, nesse momento, ele passou por um tempo de extrema pressão. Eu não vi outro versículo na Bíblia que mostrasse Jesus como ele estava nesse momento. Ele estava dias que antecediam ali a sua morte, era uma morte cruel, uma morte pesada, uma morte para malditos, para criminosos. A forma como se fazia ali, os romanos, eles eram especialistas em crueldade, queridos. E Jesus estava antecedendo esses dias, e ele fala, aliás, e o texto diz: E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhes: A minha alma está cheia de tristeza. Ficai aqui e velai. O que eu quero dizer com isso? Que talvez a pressão, muitas vezes, tenha tentado fazer você se sentir dessa forma. Talvez mais ou menos, não sei. É difícil você mensurar o que cada um sente.
Mas o que eu quero te dizer é que não é tempo de você se condenar, não é tempo de você se entregar, não é tempo de você nem trazer esse peso para suas costas e muito menos se entregar a esses sentimentos, mas é tempo de você se situar por dentro. Não traga condenação e nem tampouco se entregue a essas pressões, pelo contrário, se situe. Ontem antes de dormir o Senhor falou claramente isso comigo: Camila, é tempo dos meus filhos se situarem por dentro. Basta você deixar a graça te assistir. Eu terminei a pregação do domingo retrasado e nós falamos sobre este momento, nós falamos sobre você ser assistido pela graça na conclusão daquela mensagem. E se eu pudesse continuar aquela mensagem nesse ponto, eu diria: queridos, quando você está debaixo de uma pressão, quando essa angústia, ou uma tristeza, ou qualquer debilidade, seja ela qual for, seja a raiva, seja a impaciência, seja a discordância, seja a ira, porque essa situação tem levantado tantos sentimentos, mas independente de qual for, calma, antes de falar: se eu sou filho de Deus, porque eu estou pensando isso, e o inimigo te condenar e você ficar preso se sentindo indigno, lembre-se, você pode ser tentado e não cair nas garras da pressão, não cair nas garras da condenação, não cair nas garras da autocomiseração, não cair nas garras da insegurança, do medo. Se situe por dentro. Isso é tão sério, queridos, que em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, na parte A, diz assim: e disse-me, isso é Paulo falando no momento de pressão, que o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Veja bem, queridos, quando você está forte, está bem na palavra, glória a Deus. Mas quando uma fraqueza tenta se levantar, quando algo tenta te impedir, a Bíblia diz que na sua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Na sua fraqueza existe graça para te assistir, para te levantar. Basta que você absorva a palavra, que você tenha tempo com o Senhor, que você situe o seu coração e dê espaço para que a palavra dele te alcance. Sabe, Jesus passou por um tempo de extrema pressão. E de uma forma muito rápida, eu quero te falar de 4 pontos que nós vemos nesse texto. E sabe, Jesus é o nosso grande exemplo. Se ele passou pela pressão de dar a sua própria vida, pressão esta que eu e você não passamos, desta forma, nós podemos aprender com ele. O primeiro ponto: proporcione um ambiente de oração em sua vida. Nesse mesmo texto de Mateus 26:36 diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Um texto que é paralelo no Evangelho, no livro de Lucas, quando fala sobre essa parte, usa uma expressão muito interessante que diz: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Isso me mostra, queridos, que aquele ambiente, embora fosse físico, e não necessariamente você precisa ter somente um quarto de oração, se nós formos atribuir, Jesus, ele já tinha o costume de estar ali. Jesus já tinha uma vida de oração. Ele proporcionava ambientes de comunhão com o Espírito Santo. Então, quando ele estava debaixo daquela pressão extrema, o primeiro lugar que ele pensou em ir não foi em comprar coisas, não foi em comer, não foi em contar para alguém, não foi em chorar para alguém. A primeira coisa que ele pensou é: eu preciso conversar com o Espírito Santo. Um ambiente de oração é o que você precisa proporcionar para a sua vida. O que era o Getsemane? O Getsemane era um jardim olival no Monte das Oliveiras. O que é isso? É um jardim com oliveiras. E a oliveira, querida, ela produz a azeitona. Getsemane significa lagar de azeite, lugar onde prensava-se azeitonas para produzir azeite. Lembra o que eu disse? A pressão na matéria-prima produz uma essência. Produz o azeite aqui no caso. Jesus estava ali naquele ambiente, proporcionado por ele mesmo de oração. O Getsemane também era um jardim onde Jesus e seus discípulos se reuniam frequentemente. E também foi neste lugar que ele fez a sua última oração de consagração, que é essa que nós lemos, antes de ser preso.
O ambiente de oração e de consagração eram comuns na vida de Jesus. Sabe, queridos, a primeira coisa que nós temos que aprender em qualquer momento de pressão, seja no seu casamento, no seu relacionamento, seja financeiro, seja com os seus filhos, corra para o seu ambiente de oração. Corra para o seu ambiente de comunhão com o Espírito Santo. Corra para falar e para ouvir daquele que tem palavras de vida eterna. É por isso que quando os discípulos ouviram daquela vez o discurso tão pesado de Jesus, e Jesus fala, e aí, vocês também vão embora? Logo um dos seus discípulos diz, para onde eu vou se só você tem as palavras de vida eterna? Queridos, não tem outro lugar. O ambiente de oração é o seu ambiente de comunhão com Deus. Você deve correr para Ele. Corra e ore. Ah, mas Camila, eu não estou acostumada. Pois é como um exercício físico, a sua carne não vai querer. Você vai ficar, não, eu estou cansado, não sei muito o que dizer. Queridos, desenvolva o seu relacionamento. Intimidade, relacionamento, comunhão é algo a ser desenvolvido. Ainda que você comece por pouco tempo, você vai ver que poucos minutos de conversa com o Espírito Santo valem mais do que horas com uma outra pessoa que não conhece o seu interior. A oração, queridos, e a vida no Espírito vão prensar a sua carne. E a Bíblia é tão clara quando ela diz: não satisfaça os desejos da sua carne. Porque se você andar no Espírito, querida, a sua vida vai ser inclinada para as coisas do Espírito. Então, ainda que exija você parar, você se situar, faça isso por você, pela sua família, por aquilo que Deus tem para a sua vida, pelo propósito de Deus na sua vida. Você precisa se situar no ambiente de oração. Torne esse lugar um lugar comum para você. Não torne essa como aquela festa que você vai, que você nem é o convidado. Você já viu quando você vai ter que acompanhar um amigo numa festa, porque você estava na casa dele, e você chega na festa e embora aquela festa te ofereça tudo do bom e do melhor, uma festa maravilhosa, você não se sente à vontade, porque você não conhece ninguém. Sabe, muitas vezes o ambiente de oração, para muitos filhos de Deus, é como essa festa onde você vai de bicão. Mas que hoje você seja despertado a iniciar. Não condenado, despertado, animado a conversar com aquele que tem as palavras de vida para você. A segunda coisa, não espere que as pessoas compreendam exatamente ou suportem o que você sente ou a sua necessidade íntima. Olha o que diz em Mateus 26:40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem por uma hora pudeste velar comigo? E no 43 e 44 diz: e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E no 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Sabe, esse texto aqui não me mostra um Jesus isolado, onde não tinha amigos, onde não tinha uma equipe, onde não tinha pessoas que ele poderia compartilhar. Pelo contrário, aqueles homens sabiam. Jesus vinha falando o que aconteceria. Mas existem coisas, queridos, que os amigos, que as pessoas, que o seu pai, que a sua mãe, que o seu marido, a sua esposa, não vão compreender exatamente. E é por isso que esse passo 1 do ambiente de oração é tão importante. Porque nós não podemos esperar das pessoas aquilo que só o Espírito Santo pode preencher em nós. Aquilo que somente uma vida com Deus pode nos dar. Jesus ali estava contando com a intercessão daqueles amigos. Mas isso me mostra que embora eles pudessem interceder por um tempo, porque eu acredito que eles tentaram, eles oraram ali por um tempo, com certeza. Mas eles estavam cansados, adormecidos, olhos pesados, eles não ficaram ali de pé. Porque muitas vezes, queridos, ninguém sabe o que é estar na tua pele. Mas sabe, quando eu digo isso, não é para que um sentimento de vítima se apodere de você.
mas para que você entenda que o Senhor já fez algo para que você nunca se sentisse sozinho. Quando você pensar, ninguém sabe o que eu estou sentindo, só eu sei. Saiba, querido, existe uma promessa que é: você nunca mais ficará sozinho, porque eu vou liberar, eu vou ao Pai e eu vou rogar para que um conselheiro, outro do mesmo tipo que eu, outro que vai poder habitar dentro de você, habite em você de uma forma tão especial que você nunca mais vai ser abandonado. Conte, queridos, você pode contar com pessoas sim, mas conte acima de tudo com o Espírito Santo. Ele já te viu em cada situação e Ele nunca te condenou. Ele já nos viu em momentos difíceis, mas Ele sempre nos consolou, sempre nos ensinou, sempre nos advertiu. Sempre abriu os nossos olhos, sempre nos motivou, sempre advogou. Olha o que diz em Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando aqui ele fala, não sabemos como orar, não é porque eles não tinham uma vida de oração. Inclusive, no nosso centro de treinamento bíblico Rema, que é a nossa escola, que as matrículas estão abertas, existe uma matéria, oração que prevalece, onde nós falamos sobre diversos tipos de oração, incluindo essa que Jesus fez, que é uma oração de consagração. Mas quando ele fala isso, é porque tem momentos da nossa vida que nós já oramos o que nós sabíamos. Mas aqui um convite para que você ore segundo o Espírito. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda. E quando você começa ali se debruçar e dizer as suas palavras no entendimento para o Espírito, e de repente você já acabou de dizer, e você começa a se encher, salmodiando, dizendo quem Deus é, adorando a Ele, orando em outras línguas, liberando frases de gratidão, frases de adoração, e você vai sendo cheio, e de repente o Espírito Santo começa a te assistir na sua fraqueza, Ele começa a te levantar, Ele começa mostrando quem Deus é, e depois Ele te dá um espelho e te diz: ei, você pode ser essa pessoa, ei, você pode avançar, ei, deixa eu te levantar por dentro, ei, deixa eu te mostrar onde você pode chegar. Esse é o Espírito Santo. Então o segundo passo é não esperar das pessoas, e menos ainda dos recursos, coisas que somente a tua comunhão com o Espírito pode te dar. A terceira coisa, a resposta sempre está no Espírito. A Bíblia diz claramente que quando você nasce de novo, o teu espírito, o espírito humano, é recriado. E ele se une ao Espírito de Deus, e agora você é um com Deus. Sabe, quando nós ficamos limitados àquilo que nós vemos, tocamos, sentimos, pensamos, quando nós achamos que o reino que nós fazemos parte é ditado por essas coisas, nós ficamos limitados em entender as direções de Deus. Porque Ele sempre vai comunicar por dentro. Se você ficar esperando o lado de fora te mostrar aquilo que você deve perceber por dentro, você vai ficar confuso e muito provavelmente vai tomar decisões erradas. Mas no teu espírito sempre há uma resposta, sempre há uma nota, sempre há um testemunho interior. Quantas vezes nos textos Paulo fala sobre o espírito dele estar inclinado ou estar incomodado por algo? Porque, queridos, existe um testemunho interior. Deus falou com você a primeira vez na sua vida quando você recebeu Jesus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, Ele testifica com o teu espírito que você é filho. Esse testemunho interior, querido, essa nota no teu espírito, essa impressão, você deve considerar. Se você vive aonde um ambiente de oração é comum para você, aonde você não espera das pessoas e do lado de fora aquilo que só Deus pode proporcionar, e aonde você entende que é no Espírito que está a resposta, você vai compreender
que você não é fraco. Ainda que sua carne queira exalar fraquezas, dentro do teu espírito há uma força sobrenatural. Isso é tão sério que nesse mesmo texto, no Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, Jesus falando, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. De uma forma errada, muitas vezes somos ensinados: poxa, estou fazendo algo porque a carne é fraca. Não, querido. Não se apoie numa desculpa manca. Porque a Bíblia está dizendo algo mais importante do que saber que sua carne é fraca, é entender que o teu espírito está pronto. Está pronto para receber mais de Deus. Está pronto para te orientar. Está pronto para colocar notas no teu espírito. Está pronto para frutificar o amor dentro da sua casa. Você está pronto. E se a carne é fraca e o teu espírito está pronto, se você tiver essa vida que nós estamos falando, você vai conseguir subjugar. Nós precisamos fortalecermos-nos no Espírito, porque lá habitam as nossas convicções, as nossas respostas, as direções certas, a nossa força. Em Colossenses, no livro de Colossenses, fala que nós somos fortalecidos segundo a força do teu poder. Quer melhor força do que essa? Seja fortalecido nele, no teu espírito recriado. E o quarto ponto. Ainda que a circunstância não tenha mudado. Olha que coisa interessante. Jesus chega debaixo de uma pressão muito grande. E ele faz uma das orações mais lindas do Evangelho. Aquela oração de consagração, de entrega, de uma morte, de obediência. E obediência, a morte de cruz. E sabe, quando ele se levanta, a pressão não mudou. A morte ainda assim era certa. Porque no caso dele, ele precisava pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar. E que graças a Deus hoje nós não precisamos pagar, porque ele pagou por nós. Mas olha que interessante, o quarto ponto vai dizer o quê? Ainda que a circunstância não tenha mudado ainda, a sua posição e perspectiva mudam depois de um tempo de comunhão com o Senhor. No verso 45 diz assim: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Agora vocês podem descansar, é isso que ele estava falando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Queridos, ele chegou. Jesus começa esse texto dizendo que o coração dele estava tão entristecido, estava tão angustiado, que algumas versões e alguns textos dizem que ele chorou e ele transpirava sangue. E ele se entristeceu. E no suor dele compara-se a gotas de sangue. Era uma angústia sem tamanho. Mas olha que coisa interessante. Quando ele termina aquela oração, a cruz ainda estava lá a ser enfrentada. Mas ele termina com uma postura diferente. Ele fala: ei, agora vocês podem descansar. É chegada a hora. Eu vou. Que coragem. Que ousadia. Que convicção. Alguém que estava naquele contexto do início do texto, com profunda angústia, agora dizendo: é chegada a hora. É chegada a hora. Eu me entrego. O que é isso, senão uma mudança de perspectiva? Ele se levantou por dentro naquele momento de oração, querido, naquele momento de entrega, naquela oração de consagração. Jesus chega angustiado e sai pronto para fazer o que tinha que ser feito. Deixa eu te dizer algo, às vezes nós oramos e nós não vemos naquele momento a circunstância mudar ou sumir da nossa frente. E por causa disso você tem esmurecido. Mas deixa eu te dizer algo, Golias não sumiu do mapa, a fornalha não sumiu do mapa. Davi matou Golias e Daniel foi salvo. Ainda que você já tenha orado, mantenha o seu ambiente de oração, porque as circunstâncias podem não mudar, mas você, a sua postura, o teu espírito, dentro de você vão existir estratégias, perspectiva, avanço, formas de se levantar.
de exalar fé, de exalar amor, de exalar cura, de exalar solidariedade, de exalar uma nova perspectiva a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto, querido, é cultive um ambiente de oração. O segundo ponto, não espere que as pessoas ou que os recursos possam te compreender e te suprir naquilo que só Deus pode fazer. O terceiro ponto, a resposta sempre está no Espírito. E o quarto, ainda que os seus olhos naturais não tenham contemplado a mudança de circunstância, a sua postura, a sua posição, aquilo que vai exalar de dentro de você, vai ser totalmente diferente. E para concluir, queridos, eu quero te lembrar de algo que talvez com o início da mensagem você tenha ficado um pouco pensativo. Poxa, é verdade, Camila, eu tenho exalado coisas que eu não gostei. Mas lembra que eu te disse? As fraquezas da nossa carne não definem quem nós somos. E a Bíblia diz algo ao meu e ao seu respeito. Eu posso te garantir que você pode exalar algo diferente do que tem acontecido até agora. Como? Porque a palavra diz. E se a palavra fala, é a verdade. Em 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15 diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E você habita com Ele. Ele triunfou e te levou, queridos, para essa posição. Nós não merecíamos, mas Ele desceu, Ele se nivelou, Ele chegou até nós com toda a sua divindade na carne humana, para que hoje eu e você pudéssemos triunfar em Cristo. Triunfar em Cristo, sabendo que nós podemos espalhar. Olha só, por meio de nós manifesta, por meio de você, que é honra. Que é maior honra do que isso, queridos? Por meio de nós existe manifestação do conhecimento de Deus. A fragrância. Quanto mais você conhece Deus, quanto mais você conhece Jesus, uma fragrância é liberada da sua vida. Você pode não perceber, mas quanto mais você se envolve nesse ambiente que nós falamos, nessa vida no Espírito, mais essa fragrância aumenta o raio de alcance. Você já percebeu como perfumes importados, muitas vezes, eles têm uma fragrância fixa e duradoura? Porque eles são concentrados. Quanto mais você mergulha, queridos, nessa vida com Deus, quanto mais intenso você for, mais essa fragrância é liberada do conhecimento de Cristo. Porque para Deus, eu e você, somos o bom perfume de Cristo. O que você tem exalado? Permita que seja o bom perfume de Cristo. Porque é para isso que eu e você fomos chamados. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Palavra que nos levanta, que nos motiva, que nos orienta, que nos consola e nos confronta, Pai. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos exalar o bom perfume de Cristo. E ainda que possamos ser tentados diante de pressões, exalar qualquer tipo de coisa, Pai, no Espírito, nós podemos continuar exalando o bom perfume de Cristo. Que essa palavra caia em nosso coração, na nossa consciência, Pai, de uma forma tão intensa. Que quando, Pai, formos tentados em pressões a exalar qualquer outro tipo de coisa, nós venhamos a nos lembrar que nós somos o bom perfume de Cristo nessa terra. Que em meio ao caos, em meio a tantas coisas, nós podemos perfumar. Nós podemos perfumar. Ainda com seus olhos fechados, se você crê em Deus, mas você nunca fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. A Bíblia diz que para a salvação é necessário que você creia com seu coração e diga com a sua boca.
que você reconhece o sacrifício de Jesus e que você recebe Ele no seu coração. Então, se você nunca fez isso, eu vou te convidar a fechar os seus olhos, repetir essa oração comigo. Amém? Senhor Jesus, obrigado, porque nessa noite a Tua palavra me alcançou. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do Teu sacrifício e da Tua justificação. Eu recebo, Senhor, o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, porque o Teu Espírito agora habita dentro de mim. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te agradeço, porque agora posso te chamar de Pai. O meu passado ficou para trás. Tudo se fez novo. Obrigado por essa nova vida. Em nome de Jesus, amém. Da mesma forma, querido, se você conhece Jesus e você tem percebido que Ele está voltando e por algum motivo você estava desviado dos caminhos do Senhor, sabe, faça hoje a sua oração dizendo: Senhor, eu me arrependo. Me perdoe pelo que ficou para trás. Obrigado porque em você existe uma nova oportunidade. Renove a sua aliança com o Senhor nessa noite. E não fique mais distante daquele que preenche tudo em todos. Se você fez alguma dessas duas orações, eu queria pedir por favor que você comente no chat aí embaixo: eu fiz essa oração, porque nós queremos entrar em contato com você, te dar algumas instruções, para que você fique livre nessa jornada. Não é de forma alguma um convite para que agora eu vou ser do Verbo da Vida de Arujá, não. Existem pessoas de outros estados que estão nos vendo agora. Mas se você desejar vir aqui nos conhecer, com certeza será muito bem recebido. E mais do que isso, queridos, agora você faz parte da família de Deus. O seu nome, a vida eterna te alcançou. E aquele que recebe Jesus tem vida eterna. Amém? Aleluia, queridos. Glória a Deus. Que bom que você está aí. Que bom que você ficou conectado conosco até o fim. Que bom que você abriu o coração para essa mensagem. Sabe, se mantenha conectado. Ainda mais em tempos como este. É importante que a sua fé seja fortalecida e edificada todos os dias. Lembre-se, você é de fato o bom perfume de Cristo. Não deixe o teu inimigo te enganar. Não deixe condenação chegar. Corra para o seu ambiente de oração e se encha dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós finalizamos por aqui. Queria chamar o pastor. Aleluia. Eu tenho certeza que você foi edificado. Glória a Deus. A palavra é poderosa. Ela sempre encontra. E que ela sempre encontre em nós um coração aberto a receber. Amém? Querido, glória a Deus pela sua vida. Eu quero te lembrar novamente a respeito do dízimo das ofertas. Eu sei que você não parou no meio do culto para fazer isso, ou se fez, glória a Deus. Mas agora que nós estamos finalizando, você tem a oportunidade de ir até o seu aplicativo e fazer a sua transação. Amém? Nós estamos anunciando, se você segue a rede social da sua igreja, você tem visto que nós estamos anunciando alguns kits. Nós montamos alguns kits com os livros da nossa livraria. Você está em quarentena e você está com tempo para ler. Então a gente pensando nisso, fez algumas promoções. Nós temos ao total 8 kits que nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Então fique ligado lá, talvez você já tenha o livro, mas você pode indicar para um amigo, comprar e dar para ele também. Fique livre para isso. Amém? Querido, glória a Deus pela sua vida. Fique ligado àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós temos às terças-feiras o culto no lar e tem sido poderoso. E na quinta-feira nós temos o nosso culto novamente. Então fique conectado conosco. A igreja está aberta para receber as doações. Se você deseja ajudar alguma família, então venha, traga a sua doação. Vai ser muito bem recebido. Amém? Amo vocês. Muito obrigado pela sua presença. Estou com saudade e logo mais nós nos vemos. Fica na paz.